quem fala é o Bracket. Vamos reagir aqui via o cash. Ver aqui, beleza? Quem pediu está na tela. Quem é o Rei Escarlate? Cara, que tem até isso, nem fazia ideia. Tem vários nomes, tipo assim, diferente não, hein? Tem vários reis, então. Bora nessa, bora reagir. Eu vou até deixar o likezão aqui, né? Aí depois vou, voltei. Likezão dado, porque eu sei que o vídeo vai ser muito bom. Bora nessa. 12 minutinhos e vídeo. Olá, amante do terror. Tudo começa com o início Olá da de criação, novo. na Bora época em que a grande árvore do conhecimento foi plantada e dela muito todas as muito outras bom a coisas voz foram dele. criadas. Lembra bastante o inclusive Goulart. a escuridão. Muitos deuses anciões nasceram da escuridão. Inclusive, acredito que entre eles estava Makhain e Eldabaoth, mas é só uma Olha teoria. esse nome. Muitos deles têm um nome esquecido, e entre eles estava um bem peculiar. Seu nome era Harak. Harak não foi grande em sua isso aí eu formação, lembro. muito pelo contrário, era pequeno, assim como todo deus em sua formação, mas algo o tornava diferente de seus irmãos e irmãs. Ele se conhecia e conhecia o espaço em que estava, só que muitos dizem que muito conhecimento gera dor. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Por ele conhecer o que era e onde estava, ele concluiu que a própria existência era uma calamidade. Seria bem melhor se ele não existisse. Ou melhor, seria bem melhor se nada existisse. Nossa. A existência para Harak era dor. Ah, entendi. O jeito que e tal. Por isso, então, dor, ele acabou consumindo seus irmãos e irmãs para conseguir poder. E ele conseguiu. É o Só rei que mesmo. este pecado lhe causou muita dor à medida que ele crescia. E isso acendeu a chama do ódio em seu coração obscuro. E ele veio a amaldiçoar toda a criação e o seu Criador, prometendo destruir a árvore, seus galhos e raízes e tudo o que elas sustentavam. Essa era a sua promessa. Muitos deuses que nasceram da escuridão morreram. Outros saíram dela para trabalhar junto da criação. Provavelmente Makhain e tentando Eldabaoth. destruir a árvore Que para não poder saíram de parar lá, a dor dele. envelheceram e se tornaram poderosos, mas tiveram que se submeter à subjugação de Harak. Depois que já não havia mais deuses para ele subjugar, ele se declarou o Rei das Trevas e mudou seu nome para Rinith-Rigor. E assim criou o seu próprio reino. Então ele reino tem feito consciência. exclusivamente para atormentar a criação e todos que faziam parte dela. Ele queria replicar a sua dor e as almas dos mortos eram desviadas para lá para serem torturadas das piores formas possíveis, sendo impedidos de ter o seu descanso tão merecido. E agora, então ele invasão do diabo, quase então, beira o poder absoluto, mas é um poder totalmente desconhecido. Portanto, não há como saber o quão poderoso ele pode ser, mas é um poder que pode subjugar mundos inteiros e deuses inferiores. Porém, ele ainda precisa de um exército para isso, ou seja, ele não tem poder suficiente para fazer tudo isso sozinho. Depois que as fronteiras do seu reino foram estabelecidas, o rei então declarou guerra contra toda a criação. E essa é uma guerra que dura até os dias de hoje. Caramba, tipo, várias décadas e tal, né? Dos deuses que o Rei Escarlate Muito da hora a edição dele. era a mais bela e sábia. Ela foi uma das poucas que não ficou no reino da escuridão por vontade própria, mas não conseguiu fugir de lá por conta das circunstâncias. Ela declarou sua devoção total ao rei com suas palavras, mas não com a sua alma. Com a guerra finalmente declarada, o rei tomou Sana à força e ficou com ela por 7 dias e 7 noites. Até que Sana finalmente se tornou quebrada. De seu útero nasceram 7 garotas, e depois disso, Sana veio a falecer. E o rei ficou conhecido como Shormosh Urdal, o Rei Escarlate. O rei esperava que nascessem 7 filhos com seu sangue para lhe ajudar na guerra, mas em vez disso, nasceram 7 filhas. E o Rei Escarlate viu isso como uma oportunidade de conceber um exército inteiro. Então, o que ele fez?
Exato. Ele tomou as suas próprias filhas como suas noivas. Isso mesmo. As 7 esposas do Rei Escarlate são, na verdade, as suas filhas. Com elas, o Rei Escarlate concebeu uma legião de monstros. E para que elas não morressem ele fazia isso, né? Porque ele não é um bonzinho, deu então, selos. Vaduk, Kifen, Rezhum, Ba, Ner, Husheg e Shukib. Acho que vocês já conhecem bem as esposas do Rei Escarlate. Eu não. Se não, assista ao meu vídeo sobre quem são os possíveis filhos do rei. Bom, depois disso, o rei conseguiu o que queria. Ele e seus servos destruíram uma boa parte da criação, mas eles não conseguiram acabar com toda a existência em si. Ainda falta muita coisa, chegando na linha do tempo atual. Aqui na Terra, há milênios foi criado o culto chamado Filhos do Rei Escarlate. E adivinha por quem? Claro, pelos malditos Devitas. E mesmo depois que eles foram massacrados, o culto ainda vive nos dias de hoje. Eles sequestraram 7 garotas e, através de um ritual taumatúrgico, eles meio que encarnaram as esposas nos corpos dessas garotas e as engravidaram com 7 filhos do Rei Escarlate. E o objetivo era que elas dessem à luz a monstros que destruiriam os seres dessa terra. Só que a fundação interveio e as conteve como SCP-231. Rei Escarlate, um demônio, né? As tiveram a numeração de SCP-231 dígito 1 até 231 dígito 7. 7 filhas, né? Que elas e essas filhas também ficam grávidas com eles. Robert Montauk deu a ideia em total fica todo mundo SCPs. Era um procedimento um tanto horrível. Um procedimento que causava repulsa e fez até um médico capacitado se suicidar depois de presenciar. Nossa. E quem tem que fazer esse procedimento são classes D que têm um histórico criminoso. Deve ser bem pesado. Violência sexual. Esse procedimento tem que ser feito com muita cautela e precisão. Tem até isso. E por causa disso, 6 das 7 esposas morreram e conceberam SCPs, sobrando apenas a 7ª, a única que não foi subjugada pelo rei. Ah, tinha que ser, né? Tinha que ser uma só, ué. É sempre assim na maioria das histórias. Tipo, a favorita. Ela ficou sendo submetida a um Desmond Talk durante um longo tempo. Mas depois de uma decisão do Concílio O5, eles decidiram que iriam deixar a 7ª criança nascer, pois eles acreditavam que por ser a 7ª esposa, a criança não seria um monstro, e sim um herói. E assim foi. A 7ª esposa deu à luz a um SCP bastante recorrente aqui no canal. Slime. E seu número de entrada é 999. Uma massa gelatinosa que tem o poder de fazer todos ficarem felizes. Não importa o tamanho da tristeza, não importa o quão derrotado. SCP-999 tem esse poder, sendo capaz até mesmo de curar momentaneamente o SCP-682. Ô, louco! Fique sabendo que ele é esperado de ser o trunfo da fundação contra o Rei Escarlate. Isso quando ele atingir a maioridade. Mas ele não vai derrotar o rei pela força, porque seus irmãos tentaram isso também. E adivinha só? Todos eles morreram. SCP-999 vai curar a alma do rei, retirar o seu ódio, deixar o ser mais maligno do universo feliz. É uma gelatina? Ele vai engolir, né? O rei. Rei Escarlate mais ou não menos. É um classe Keter, depois vai, muito né? menos um classe Apollyon. Momento, pessoal, momento. Vocês viram que eu recebi notificação ali. Eu deixei mutado ali o negócio ali, né? Não perturbar, pra não mandar mais mensagem, sabe? E é um classe safe. Mas por que ele é um classe safe? Porque tentar contê-lo é desnecessário a essa altura. E a resposta para isso é o procedimento Desmond Talk. Muitos sabem que este é um procedimento cruel e horrível, mas o que muitos não sabem é que ele é uma mentira. Sim, uma mentira. Ele nunca aconteceu. Quer dizer, na verdade, ele aconteceu, mas não é tão horrível quanto dizem. O abuso, o médico que deu um fim à sua vida, tudo isso é inventado. Em um arquivo que mostra o que realmente acontece no procedimento, a 7ª noiva entra na cela e deita em uma maca.
As enfermeiras deixam ela o mais confortável possível. Um classe D entra na cela, chega do lado da garota e começa a ler uma história para ela dormir. Que legal. E quando ela cai no sono, o classe D sai da sala. E é isso o tão terrível um Desmond Talk. Só que é claro, nem sempre foi assim. Realmente no início, o procedimento era terrível. Só que depois de eles falharem 6 vezes, eles resolveram fazer algo diferente. Mas por que ainda dizem que o Desmond Talk é tão horrível? Eu vou responder isso com a frase do Dr. Targus. O demônio não precisa ser contido por atos horríveis e repugnantes, Montgomery. O demônio só precisa acreditar que atos horríveis e repulsivos estão sendo cometidos em seu nome. A documentação que criamos, os terríveis rumores sobre o procedimento Desmond Talk, os relatos de suicídio dos médicos que trabalhavam nesse projeto, tudo isso é tudo uma farsa. Tudo para convencer o demônio de que estamos fazendo o pior possível a essa garota. Esses procedimentos, essa campanha de medo, tem permitido a nós a semear o medo nos corações do pessoal da fundação. E esse medo satisfaz o monstro. Nossa. Esse quer deixar o monstro mais forte? Beninho que... sem noção, né? Simplificando, eles não precisam fazer atos horríveis para conter o Rei Escarlate. Eles precisam fazer ele acreditar que está acontecendo atos horríveis em seu nome. E precisam fazer os funcionários da fundação acreditarem que estão acontecendo atos horríveis, porque isso alimenta o medo. E o medo mantém o Rei Escarlate contido. Mesmo depois do SCP-999 ter eles estão prendendo. Eles ainda continuam o processo. Tanto é que no documento do SCP-999 não diz onde ele foi descoberto. Eles precisam fazer algo horrível para manter o mundo seguro. Os funcionários acreditando tipo assim, que o procedimento ainda está acontecendo, pois é isso que mantém ele contido. E é isso que faz ele só um ser pensamento safe, antigamente, porque manter o Rei aquela coisa horrível, não né? tem olhos Tal. para ver a brutalidade, não tem ouvidos para ouvir os gritos. Ele só consegue sentir o medo e a angústia. O procedimento Desmond Talk não passa de um símbolo. É tipo uma telepatia, e deuses antigos são limitados Ele pelos sentiu o medo do símbolos, pessoal lá, incluindo o próprio Rei naquele prédio lá. Escarlate. E enquanto Olha, ele estiver local. sentindo, ele não vai vir pra cá e não vai destruir a nossa realidade. Pelo menos não ainda. Pelo menos não antes do herói entrar em ascensão. Não antes de Tickle Monster dar um fim ao ódio do Rei Escarlate e acabar com a guerra de uma vez por todas. E finalmente, os vivos e os mortos vão poder descansar em paz. Ô, louco. Legalzão essa voz aí de fundo aí. Com efeitinho de... acho que é de... no meu editor, né? Tem essa voz só que no modo de igreja, sabe? Tipo assim, ó. Não, tipo assim não, porque eu não vou colocar no vídeo, claramente, né? Vou colocar depois. Só não vai ser totalmente igual. Que é uma voz mais afundada e tal, sabe? Pra fazer um equinho meio que... meio com um ar, sabe? Mas bem legal o vídeo, gostei demais, como eu disse, né? Deixar o like de começo é bom, né? Eu vou começar a fazer isso em todos os vídeos. Então, vamos naquela parte que eu tava lá, falando e tal. Só que eu parei de falar porque eu queria falar aqui, em vez de ficar atrapalhando o vídeo na hora que vocês estão assistindo, né? Comigo aí, reagindo lá. Porque eu tenho que reagir, eu tenho que prestar atenção no vídeo e assistir, né? E falar um pouquinho, depois parar um pouquinho. Naquela parte lá que o doutor, né? Ele fez o demônio, o rei, né? Acreditar que ele tá fazendo algo horrível, né? Que o doutor está fazendo algo horrível com a sua filha, né? Algo assim. Ele tem que acreditar, né? Que ele tá cometendo algo horrível, enquanto enquanto as outras pessoas do doutor, né? Está acreditando que tem algo horrível acontecendo e estão ficando com medo. E esse medo que meio que alimenta o rei. E ele fica lá na prisão dele, selado, né? Aí... será que o pessoal morre? Tipo assim, porque eles estão meio que sendo sugados no medo e tal, né?
Mas eu acho que é só, tipo assim, a pessoa tem medo de tal, aí o rei sente, e o rei sente que o medo deles é tá acontecendo algo horrível com a filha dele. Aí fica meio que naquele modo assim, ali, né, parado. Ô, louco, que história, hein? E esse rei aí ficou irritado com a sua existência, né? Ficou muito bravo com a sua existência, queria morrer e queria destruir aquela árvore da vida lá e tal, criação, né? Mas não conseguiu. Então os três reis lá, né? Uniu ele. E não sei. Não tô lembrando o que aconteceu não, hein? Mas é isso. É uma história bem legal. No meio dessa história que tava tendo aí, eu tava pensando. O primeiro SCP, tipo assim, eu sei que são teorias e tal, mas o que eu também quero colocar uma teoria aqui. O primeiro SCP, tipo assim, porque tem o primeiro claramente, né? Ele, tipo assim, tipo assim, vamos dizer assim, no modo de um jogo. Ele spawnou no mundo, nasceu no mundo, né? Ou ele foi criado por alguém, porque o ser humano, né, é meio que cria qualquer coisa aí e tal. Criou até uma, né, pandemia aí e tal, né? Criou até uns vírus aí e tal. Então, nada impossível, né? Você quer criar alguma coisa. Bem, é isso. São coisas de teorias e é muito legal você falar um vídeo com teorias, também tem um vídeo. Mas é isso, um vídeo muito legal, valeu aí, pessoa que comentou, eu não sou de lembrar o nome, então não vou lembrar agora, beleza? Continue comentando, pessoal, pra poder reagir aos vídeos que vocês gostam aí, sabe? Um vídeo interessante, uns vídeos normais, tipo assim, pode ser vídeo normais, tipo assim, vídeo assim, sabe? Que não é música, não é rapper, sabe? Também reage, tá? Pra quem não sabe. Mas é isso aí, é nóis, tamo junto, fui, até amanhã.